conhecer a anotação, né, Fredson? Vamos lá, Vamos dar uma observada aí. Slide, qual é a anotação? Parece muito aí com o nosso diagrama de atividades, né? Então a gente tem aqui na anotação, a gente tem um diagrama, um estado inicial, a gente tem um determinado estado e a gente tem um estado final, né? Então, e aqui entre eles a gente liga, né, as setas aqui com as transições. Então, as duas palavrinhas são condição e ação, né? Então, para a gente mudar de estado, né, isso serve para qualquer coisa, né? A gente está falando de objetos aqui, mas, por exemplo, que haja uma transição, por exemplo, em nossa vida, que a gente passe de um estado para outro. A gente tem que ter a condição para que a gente passe para outro estado. E aí, funciona aqui também dentro dos nossos objetos. E aí, tendo essa condição, a gente vai o quê? A gente vai agir, né? A gente vai agir para que haja essa mudança. Dois desses outros elementos que a gente pode relembrar e que podem ser utilizados nos nossos diagramas de estados consistem no fork e no join. Vamos relembrar aí, vamos dar uma olhadinha na anotação, pessoal, acompanhem aí. Se vocês se lembram lá do nosso diagrama de atividade, nós temos que de uma transição nós podemos partir para duas transições que vão descrever dois estados possíveis dos nossos atributos. Só que aí, a partir do momento que esses estados terminam, vamos dizer assim, realizam toda a execução de um atributo, nós podemos partir para uma junção, para um join, para a união dessas transições, para então desencadear um novo estado dentro do nosso sistema. Isso mesmo. Então a gente pode ver mais elementos aqui, que é o estado de escolha e outro ponto de junção aí a respeito do estado de escolha, né? Então vamos ver qual é a anotação deles aí. Então a gente tem um determinado estado, né? Tem a transição entre esse estado aqui e existe um ponto de escolha aqui, né? Um estado de escolha, ou seja, dependendo dessa condição aqui que vai existir, o meu objeto que estava em determinado estado vai para um estado 2, para um estado 3 ou para um estado 4, né? E é independente dos processamentos que existirem aqui, né, dentro desses estados, eles depois vão para um ponto de junção, dos quais todo desse estado aqui só vai poder ir para um determinado estado, que é esse 5 aqui, para o estado 5, e depois para o estado final, aí onde vai se fechar o ciclo de vida dele. As transições, toda vez que entramos em um determinado estado, nós podemos salientar, nós podemos de alguma maneira denotar que vai haver a possibilidade de executar alguma operação. Vamos acompanhar aí a anotação, pessoal? Vamos dar uma olhadinha. A ideia aí, pessoal, é que a partir de um estado, vocês possam de alguma maneira dizer que se uma transição, se as transições do sistema, olha aí, transições, vocês têm essa anotação na apostila de vocês. A partir das transições que chegam, nós vamos executar um determinado método. O nosso estado 6 aqui, por exemplo, está em execução, então nós vamos acionar um outro método. E nós estamos saindo desse estado, esse estado está sendo finalizado, nós podemos partir para um outro evento, uma outra ação. Cada transição consiste em um método que pode estar associado a uma condição de guarda, né? Então, a gente viu que as transições são feitas a respeito de chamadas de métodos, né, para modificar determinado atributo de um objeto aí. E aí esses métodos podem estar relacionados a algumas condições. Então a gente vê aí que, por exemplo, a gente está no estado A, né? Na execução dele, né, como o Alex mencionou, a gente executa o método A, né? Se, quando a gente for mudar de estado aqui, se um determinado atributo tiver algum valor, eu vou executar o método B, né, e vou mudar para o estado B. Se eu chamar um determinado método C, né, eu só vou chamá-lo se existir algum atributo, alguma condição que me satisfaça aqui. Eu vou chamar o método C e vou continuar, né, no mesmo estado aqui, no estado A.
Continuando, outro diagrama, pessoal. Os diagramas de componentes agora, eles são responsáveis por representar entidades reais e que podem contribuir, pessoal, para que o nosso sistema seja construído. Ou seja, ele é um componente de software. Nós podemos dizer que esses componentes de software são responsáveis, o diagrama de componentes ele é responsável por mostrar uma dependência natural que vai existir entre componentes de software. Componentes de software a gente pode dizer que é qualquer parte, pessoal, importante para o desenvolvimento do software, como arquivo de texto, carga, executáveis, bibliotecas. A gente pode dizer que ela é a estrutura física da implementação, a parte que a gente pode substituir, uma parte substituível do nosso sistema. Algo que alguém está fornecendo e que vocês estão acoplando ao sistema. Qualquer módulo de software é representado como sendo um tipo de componente, né? E o diagrama de componentes contém elementos para a representação de diversos elementos, né? Então, qualquer módulo que a gente tiver aí dentro do nosso sistema, né? Qualquer, sei lá, conjunto de classes que vocês podem juntar, né? Para você tornar aquilo um componente onde você vai poder reutilizar em outro sistema, né? O Alex citou o caso do e-report. A gente tem algo que vocês trabalharam também, que é as bibliotecas lá de conexão com o banco de dados, né? A gente vê que cada fabricante de banco aí, ele tem sua biblioteca e a gente acopla isso no nosso sistema e assim por diante. E a gente também pode fazer os nossos componentes. E aí no próximo slide a gente tem os tipos de diagramas de componentes, que são de distribuição, de trabalho e de execução, né? Então, como o próprio nome diz, né, os diagramas de distribuição aí servem para que as pessoas que desenvolvem componentes realmente para distribuírem para outras pessoas utilizarem eles, né, realmente para distribuição na internet ou em qualquer meio que a gente possa ter aí. São componentes que são realmente desenvolvidos para serem distribuídos tanto em relação a outras organizações como dentro da própria organização mesmo. Outro tipo que a gente pode ver aí são o de trabalho, ou seja, você vai ter determinados componentes que você vai utilizar ele, né, de todos os trabalhos, de todos os sistemas que você tem ali dentro da empresa, da organização que está desenvolvendo. E os componentes de execução, né, que vão servir para você realmente executar determinadas tarefas, né, sejam ligadas à IDE, sejam ligadas a bancos de dados aí, que vão estar ligados realmente à execução de determinado aplicativo dentro da organização. Assim como nossos diagramas de classe, assim como os diagramas de sequência e de estado, a ideia natural de que um diagrama de componente pode completar o outro. A ideia de completar o outro aí, nós podemos dizer assim, é natural, já que nós estamos lidando com o paradigma de orientação a objetos. Aí sai uma nova palavra, não, uma palavra mais do que utilizada, que é a reutilização de software. Na UML, aqui nos nossos diagramas de componentes, nós temos, assim como no diagrama de classe, duas formas de representar o processo das interfaces para os nossos componentes. O conceito lá de plugabilidade, plugar elementos externos com o sistema, ok? Duas notações, uma com o estereótipo parecido com o de uma classe, onde vocês têm duas setinhas e o nome interface escrito e o nome da interface, ou mesmo a notação que consiste em um círculo. E a partir disso, nós acionamos, a partir de um método, nós acionamos essa interface que está ligada a um componente. Isso mesmo. Então, na nossa anotação aqui, a gente tem um determinado componente, a gente pode ver aqui como que se comporta um determinado componente, né? Temos essa caixinha aqui com esse símbolo lateral, né? Por exemplo, um editor. Lembrando que vocês têm isso na apostila. Isso. A gente tem a questão da dependência aqui, né? Com essa ligação aqui com uma seta, onde um determinado processador vai depender, um determinado componente depende de outro. A gente tem uma interface aqui, né, como o Alex mencionou, descrita apenas por um círculo, né? E aí a gente tem classes aqui que a gente pode estar
ligando aos componentes.